Olá para todo mundo, eu sou a Aline e hoje é dia da gente conversar sobre um livro surpreendente. O tema do vídeo de hoje é O Jantar. Assim se chama um livro escrito por um escritor holandês que eu não conhecia, ele se chama Herman Cor, ou Herman Koch. Ele é um escritor atual, esse livro foi escrito entre 2008 e 2009, ele inclusive recebeu um prêmio importante na Holanda por esse livro, mas é o 6º romance dele, então ele já veio treinando bastante. E esse livro realmente parece uma espécie de apogeu. Eu não li os outros livros dele, mas tem uma certa ousadia, um certo refinamento, certos cortes na narrativa que fazem com que o livro se assemelhe também a um texto de uma peça de teatro. Existem momentos das lembranças do nosso narrador que poderiam ser muito bem monólogos, em que o personagem relembra fatos da sua vida. E o jantar é exatamente o cenário de tudo isso que vai acontecer. No livro nós temos 2 casais. Temos o Paul e a Claire, que tem um filho de 15 anos chamado Michel. O outro casal é o Serge e a Babette. Eles têm um casal de filhos biológicos e também tem mais um filho adotivo, o Bo, que eles trouxeram para a Holanda de um país africano. O Serge, ele é um candidato a primeiro-ministro na Holanda e ele convidou o irmão dele, que é o Paul, e a Claire, a sua cunhada, para jantarem com ele e a esposa num restaurante super chique, super badalado na Holanda. Um restaurante que geralmente tem fila de espera de 7 meses. E esse então, Serge, esse político, tem esse privilégio de conseguir uma mesa no mesmo dia. Então, esses 4 vão se encontrar. O livro é dividido em sessões, exatamente como as etapas de um jantar refinado. Nós temos os aperitivos, as entradas, o prato principal, a sobremesa e o digestif. Esse digestivo. Não faz muito sentido em português, mas em francês a gente tem isso, que é geralmente um cafezinho, um licor, alguma coisa assim. Os capítulos da entrada, que são os primeiros, eles vão nos apresentar a chegada dos 2 casais ao restaurante. O Paul e a Claire, eles param em um bar em frente ao restaurante e eles tomam uma cerveja e conversam um pouco sobre o filho. A Claire pergunta se ele não acha que o filho está se comportando de uma forma estranha. E o Paul tenta desconversar, tenta olhar para o outro lado. Ele evita de olhar nos olhos da mulher, porque ele acha que é impossível olhar para ela e ao mesmo tempo não dizer a verdade. É como se ela pudesse enxergar o que se passa na mente dele. E o Paul, ele tá bastante contente de estar ali com a esposa dele. Ele fala sobre isso várias vezes, ele reflete sobre isso. Como é bom poder estar só com a esposa dele. Mas, ao mesmo tempo, esse momento com a esposa vai ser sucedido por um momento inevitável. Eles têm que ir a esse jantar. O Serge e a Babette, eles chegam ao restaurante com bastante atraso. E o Paul e a Claire começam a olhar o cardápio. O Paul fala muito mal do restaurante. Ele acha aquilo tudo uma pantomima. Aquelas apresentações do gerente, as garçonetes, toda a indumentária deles. Tudo aquilo que compõe o restaurante, que acaba aumentando o preço de todos os pratos. Ele acha aquilo completamente desprovido de valor. Mas ele está ali disposto a encarar aquilo tudo, porque é extremamente necessário. Mas a gente ainda não sabe do que é que se trata. A Babette e o Serge chegam e a gente percebe que a Babette está com o rosto inchado e avermelhado. E ela chega de óculos escuros, então tudo indica que ela estava chorando pouco tempo antes de chegar ao restaurante. Os capítulos do prato principal são os capítulos mais interessantes, mais numerosos e mais ricos, porque a gente vai ser então retirado desse cenário do restaurante pelas lembranças do Paul. E o Paul vai lembrar uma série de acontecimentos super importantes aqui na nossa história. Ele vai se lembrar de um episódio da infância do Michel, quando ele quebrou a vidraça de uma loja e ele achou que deveria ir até lá com o Michel e pagar o dono da loja pelo estrago.
E existe uma certa tensão entre ele e o dono da loja. O dono da loja começa a dizer uns desaforos, chamar o Michel de delinquente. E o Paul se irrita e quase lança sobre esse dono da loja uma espécie de bomba, de uma ferramenta, alguma coisa bem pesada. E ele só toca nessa ferramenta, nesse instrumento, mas ele não chega a fazer nada. Mas o filho dele percebe, existe uma tensão no ar. Então existe alguma coisa ali que é compreendida pelos dois, pelos três, na verdade, porque o dono da loja rapidamente muda de discurso e tenta amenizar a situação. O pagamento da vitrine é feito e os dois vão embora, mas decidem esconder esse episódio da mãe, da Claire. Um outro capítulo interessante é aquele em que o Paul conta sobre a sua licença médica. Ele não trabalha há mais ou menos 10 anos. Ele tirou uma licença médica porque as pessoas achavam que ele já estava com uma espécie de síndrome de burnout. Ele não aguentava mais. Ele destratava os alunos, ele começava a dizer coisas bastante complicadas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as vítimas, sobre algozes. Então, existia um certo discurso nas aulas de história dele que estava incomodando os alunos e os pais dos alunos. Então, o diretor foi conversar com ele e o Paul o tempo todo descreve como ele mesmo se imaginava fechando o punho e acertando o rosto do diretor. Então, existem episódios muito interessantes que revelam esse componente agressivo, essa agressividade ali latente, a flor da pele, prestes a se realizar em algum ato intempestivo. Mas ele então tira essa licença médica e logo depois ele vai a um psicólogo, vai a um psiquiatra e ele começa a tomar remédios. O nome do remédio não é dito, muito menos o que é que se passa realmente com ele, quais são esses sintomas tão esquisitos que ele tem e que vão então ser responsáveis por essa licença que ele vai tirar. Uma licença da qual ele nunca vai retornar. Até o momento do livro, a gente vê então o Michel já adolescente e o Paul ainda não trabalha. O emprego da Claire também a gente não tem notícias disso. Mas a gente tem notícias de que assim que o Paul se curou, a Claire, ela adoeceu. Ela teve uma doença muito grave, da qual a gente não tem mais nenhum detalhe, exceto o fato de que ela fez uma série de cirurgias e o Paul teve que tomar conta do Michel, teve que assumir a casa, assumir os afazeres domésticos, os cuidados com o menino. E então a gente vai ter também esse elemento na vida do Michel e na vida do Paul. E a gente vai ser transportado para o momento do jantar o tempo todo. Um outro elemento importante é que o Paul, ele descobriu que o filho dele estava envolvido no assassinato, no espancamento e no assassinato de uma sem-teto que estava dentro de um saco de dormir num caixa eletrônico. Estão envolvidos o Michel, o Rick, que é o filho biológico, e também o Bo. O Bo, esse menino adotado, ele não participa, mas ele filma aquilo que acontece. Existem outros episódios em que o Rick e o Michel cometem esse tipo de crime, de agressão contra mendigos nas ruas da Holanda. A cidade também não é informada muito bem, mas parece uma grande cidade como Amsterdã. Aos poucos, a gente vai se aproximando do real problema desses dois casais. E o livro é tão incrível, é tão absurdamente incrível e maravilhoso, que aos poucos essa família comum, essas duas famílias comuns, elas vão se revelando muito particulares, muito esquisitas, muito misteriosas. Isso tem tudo a ver com a entrada que o autor faz na história. Ele coloca esse narrador, o Paul, ele é o narrador da nossa história, através das lentes dele que nós vamos conhecer tudo o que acontece, essas lentes mais ou menos prejudicadas pelos remédios psiquiátricos, prejudicadas também por uma certa leitura que ele tem da vida, uma certa leitura que exige dele uma certa agressividade, exige dele uma certa atitude imediata, um pensamento rápido.
A gente vai saber que ele agrediu o diretor da escola do Michel. O Paul foi chamado por conta de um trabalho sobre pena de morte que o Michel escreveu. E esse trabalho foi escrito com a ajuda do Paul, do pai dele. Então essas ideias que tinham causado um certo problema na vida profissional do Paul acabam se refletindo na vida acadêmica, na vida estudantil do filho dele. Então a gente começa a ver todas essas complicações. E a gente vai saber que o Paul sofre de uma doença que é mais do que neurológica. Ela é uma doença que é transmitida pelos genes. Então, é uma coisa que o Paul não sabia. E ele vai o tempo todo se perguntar se houve um exame de fluido amniótico, se a mulher dele fez isso. Então, essa incerteza também das coisas, do que aconteceu, o fato dele não saber afirmar certas coisas, mostra também, é denunciado, na verdade, pelo problema que ele tem de memória. Quando a gente vem a saber sobre os efeitos colaterais desse remédio, a gente vê que certas atitudes, certos pensamentos do Paul têm também muito a ver com esses efeitos das medicações, e a gente acaba também duvidando um pouco da realidade, do que realmente está em jogo ali. E o fato é que o final é realmente incrível, a gente fica chocado com o que acontece com os personagens, e isso tem tudo a ver com o início do livro. No início do livro, o Paul nos diz: todas as famílias felizes são iguais, mas as famílias infelizes, cada uma delas é infeliz à sua maneira. Então eu recomendo fortemente para vocês a leitura desse livro, O Jantar. Já tem um outro livro desse autor na minha lista. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Se vocês ainda não conhecem aqui o meu canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tem também aqui na caixinha de comentários o link para o perfil do Apoia-se aqui do canal. Se você gosta do canal, gosta do conteúdo que eu produzo e quiser ser padrinho do canal, dar uma pequena contribuição mensal, tem o link aqui embaixo. E tem também o link da minha loja online, onde vocês podem comprar os cursos que eu fiz para vocês. Eu vejo vocês então no próximo Ali nos Livros. Tchau!